Pessoal, aqui é o ex-governador Cláudio Castro. Estou fazendo questão de gravar esse vídeo para dividir com vocês a minha indignação com a operação de hoje. Antes de mais nada, quero reafirmar que assim como fiz em toda a minha vida pública, sobretudo nos anos em que governei o estado do Rio de Janeiro, me manterei inteiramente à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos necessários, porque tenho absoluta convicção da lisura de todos os atos por mim praticados no período em que estive à frente do Estado. Falando agora sobre o ocorrido de hoje, após Eu não gosto de fofoca, mas eu vou contar uma aqui pra vocês, hein? Ontem, dia 26/5/2026, quando o Galo cantou, a polícia bateu lá na porta do ex-governador Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Por quê? Por que a polícia bateu na casa do Cláudio Castro? Alguém vai perguntar, né? É o seguinte, para quem não sabe, o Cláudio Castro ele é investigado por usar, né, e repassar 3,7 bilhões de reais do Rio Previdência, que é o Fundo Previdenciário dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ele comprou simplesmente 3,7 bilhões de reais de fundo do Banco Master. Isso mesmo, o Banco do Vorcaro, né? Então, Cláudio Castro realizou reuniões lá com o Vorcaro, né? E ele operou politicamente, porque ele tirou simplesmente quem era contra, quem participava do Rio Previdência, que era contra o esquema, ele exonerou as pessoas. E após disso, ele foi e realizou a compra dos fundos do Banco Master, né? Mas aí algum puxa-saco vai falar, não, mas o Cláudio Castro não sabia. Ele não sabia. Ele é inocente. Mas o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na época, publicamente e juridicamente divulgou informações que não era seguro comprar títulos do Banco Master. Então, o que acontece? Ele não pode alegar que não sabia, né? Ele teve informação para saber que não deveria fazer isso. Então, isso é fraude, né? Então, ele usou de maneiras fraudulentas influência política para comprar os títulos do Banco Master. Aí eu fico pensando, o servidor do Estado agora, como que deve estar, né? Se bobear, a ficha ainda nem caiu, que 3,7 bilhões pode comprometer, né, o pagamento dos pensionistas futuramente. O dinheiro, 3 bilhões e pouco, 3,7 que sai dos cofres, quase 4 bilhões de reais, não é dinheiro de pinga. Então, o que acontece? Entre os detalhes do mandato, né? São 10 mandatos de busca e apreensão cumpridos no Rio de Janeiro, né? Pela Polícia Federal e autorizados pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal de Justiça, o STF, né? No apartamento de Castro, os policiais, eles apreenderam 2 aparelhos de celular, né, um laptop para análise, né, e os outros 2 alvos, ex-dirigentes do Rio Previdência e operadores financeiros, como o lobista Ricardo Siqueira Rodrigues, também foram alvos de busca e apreensão. Né, esta foi a segunda vez em menos de 15 dias que a Polícia Federal realizou buscas contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Né, no último dia 15 de maio, ele havia sido alvo da operação Sem Refino, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que investiga fraudes fiscais e corrupção envolvendo o setor de combustível e refinaria Refit. Pessoal, não é mole não. E o que acontece? Não sei se vocês sabem, né? Que o desembargador que está em exercício no estado do Rio de Janeiro exonerou também o ex-churrasqueiro de Cláudio Castro. Adivinhem só o salário do churrasqueiro? Diversas autoridades do Legislativo e do Judiciário brasileiro. E pasmem, sabe quem abriu o evento sublinhado como algo criminoso pela autoridade policial? Nada mais, nada menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, ministro Luiz Roberto Barroso.
Outro ponto que precisa ser rebatido é a alegação de que eu teria sancionado... Cara, é complicado, hein? Não é mole não. Viver no estado do Rio de Janeiro não é mole. Não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é centro, se você é umbanda, se você é pentecostal, o que você é, se você é católico, budista, não importa a sua religião, sua doutrinação política, o que a gente tem que pensar é o seguinte: toda vez que entra um governo novo no Rio de Janeiro, ou pode ser o antigo também, eles vão tentar botar a mão na cumbuca. Então é triste essa situação, né? Então, na hora de votar, você vai pensar: não, vou votar no candidato de direita porque eu sou de direita, vou votar no da esquerda porque eu sou de esquerda. Não, analise a ficha daquele candidato, analise quem aquele candidato carrega com ele, né? Quem são as pessoas que ele convive, né? Quem é a turma dele ali, quem que são os membros do partido ali, porque muitas das vezes o cara que você vota, ele não tem um histórico, mas aí você vê a turma que tá colada com ele, você vai falar: cacete, velho, complicado, hein? Não dá pra votar nesse cara não. É assim que funciona, ele tem que analisar, né? Porque senão você acaba votando achando que tá fazendo uma coisa legal, né? Mas na verdade eles só estão mantendo um esquema que já existia há muito tempo. Então, os ratos não dormem. Pessoal, aqui é o ex-governador Cláudio Castro. Estou fazendo questão de gravar esse vídeo para dividir com vocês a minha indignação com a operação de hoje. Antes de mais nada, quero reafirmar que, assim como fiz em toda a minha vida pública, sobretudo nos anos em que governei o estado do Rio de Janeiro, me manterei inteiramente à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos necessários, porque tenho absoluta convicção da lisura de todos os atos por mim praticados no período em que estive à frente do Estado. Falando agora sobre o ocorrido de hoje, após eu ter acesso à decisão da Justiça, posso afirmar que há algo estranho, muito estranho. No início da próxima semana, meu advogado irá a Brasília apresentar o memorial dos fatos imputados a mim e esclarecerá as ilações irresponsáveis apresentadas pela autoridade policial. Sobre a empresa alvo da operação de hoje, todos sabem que é uma das maiores devedoras do país e possui passivos com praticamente todos os estados e com a União. Mas adivinhem só, qual é o único estado que conseguiu cobrar impostos devidos por essa empresa? O estado do Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças a um grande esforço nosso para cobrar essa dívida. Conseguimos garantir um acordo que já devolveu mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Então eu pergunto, quem estaria beneficiando devedores e ao mesmo tempo sendo o único a conseguir cobrar o pagamento de dívidas? Além disso, ao longo de todo o nosso governo, a Procuradoria-Geral do Estado atuou judicialmente em diversas ações envolvendo não somente essa empresa, mas dezenas de outras que devem ao erário estadual. Ao analisarmos a ação que justificou a operação de hoje, vemos que também fazem menção a um encontro meu com o dono da empresa nos Estados Unidos. Absurdo! Eu participei de um fórum promovido pela principal revista semanal do país, a Veja, o que tem a ver com o patrocinador privado de um evento promovido por uma revista. Além disso, eu não era a única autoridade brasileira convidada para o evento. Comigo estavam nesse evento diversas autoridades do Legislativo e do Judiciário brasileiro. E, pasmem, sabe quem abriu o evento sublinhado como algo criminoso pela autoridade policial? Nada mais, nada menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, ministro Luiz Roberto Barroso. Outro ponto que precisa ser rebatido é a alegação de que eu teria sancionado a Lei Complementar 225 de 2025 para supostamente beneficiar essa empresa. Mais um absurdo. A verdade é que antes mesmo da criação dessa lei, essa empresa já possuía um acordo de pagamento com o Estado, o que prova que não há relação entre os fatos. A empresa somente conseguiu renegociar uma parte das suas dívidas a partir de uma decisão judicial que obrigou o Estado a cumprir uma lei estadual aprovada em 2022, de origem de parlamento e de autoria do presidente à época, André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores. Entendam o que eu vou repetir. A Justiça mandou o Estado do Rio de Janeiro cumprir uma lei
que deu direito à empresa em parcelar as suas dívidas. Sobre a lei que falam nos autos da ação de hoje, a 225 de 2025, que cria o Programa Especial de Parcelamentos de Créditos Tributários e Não Tributários do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como Refis, vem de uma recomendação do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o CONFAZ, aprovada por unanimidade dos 27 estados. Por isso demonstra de forma inequívoca que a criação dessa lei não foi um ato que dependesse da vontade do governador para beneficiar essa ou qualquer outra empresa. Era uma recomendação da maior autoridade fazendária desse país. E vejam mais um absurdo. Saibam vocês que essa empresa sequer aderiu ao programa aprovado por essa lei. Por fim, ainda na ação de hoje, há mais dois absurdos relatados nos autos como algo ilegal ou lesivo ao Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, onde está o crime? Onde o órgão guardião do meio ambiente alerta autoridades competentes, nesse caso, a Agência Nacional de Petróleo, sobre o transporte de milhares de litros de combustível utilizando mais de 1.000 caminhões-tanque em pleno carnaval, atravessando as principais vias do Estado do Rio de Janeiro. E segundo, onde há a ilegalidade em questionar o judiciário sobre o encerramento das atividades de uma empresa que tinha uma negociação com o Estado, cujas parcelas dessa dívida estavam diretamente indexadas ao faturamento. Enfim, meus amigos, em anos de eleição, infelizmente, esse expediente sempre é usado. Isso é triste, muito triste. Mesmo assim, continuo acreditando na justiça do meu país, hoje e sempre. Queria pedir que você divulgasse esse vídeo, compartilhasse esse vídeo, para que a verdade possa chegar ao maior número de pessoas. Um forte abraço.